Você já foi desafiado a fazer algo em que é especialista sem que eles soubessem? História um. Não sou exatamente um especialista, mas sou bilíngue. Venho dos Estados Unidos, mas me mudei para a Polônia quando tinha cerca de 6 anos. Agora tenho 23. No entanto, não tenho um sotaque incomum em nenhuma das línguas. Pareço um americano normal quando falo inglês e pareço um polonês normal quando falo polonês. Já passei por várias situações em que corrigi o inglês de alguém, eles me desafiaram e então perceberam que sou um falante nativo. E também é engraçado ouvir as pessoas falando sobre mim em outra língua. Falantes de inglês quando estou na Polônia, falantes de polonês no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Muitas vezes falando mal de mim, presumindo que eu não entendi o que eles disseram. Apenas digo, é mesmo? Ou alguma pequena frase e as pessoas ficam vermelhas de vergonha. História 2. Não está exatamente no tópico porque eles sabem das minhas habilidades, mas eu sou muito rápido em fazer matemática de cabeça. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Meus filhos gostam de brincar de pai versus calculadora. Eles me dão uma equação e eu geralmente consigo dar a resposta sem usar papel e lápis antes que eles consigam uma resposta usando a calculadora. História 3. Eu era muito bom em Gears of War. O Gears of War 2 foi lançado e um garoto da escola estava organizando um torneio em sua casa no fim de semana. Logo após o lançamento do jogo, e meu amigo me convidou. Esse garoto estava falando muita besteira o tempo todo, mas principalmente para mim. Acho que ele não gostava de mim. Finalmente me cansei e disse o típico: X1, mano. E começamos a jogar. Modo de execução em River, meu melhor mapa. O pai dele me pediu para sair da casa dele depois que eu ganhei, porque fiz seu filho de 16 anos ficar furioso e abrir um buraco na parede. Meu Deus. Eu dormi, fui trabalhar e voltei para casa e vi que esse tópico e meu comentário pegaram 5K de upvotes. História 4. No corpo de fuzileiros navais, eles praticam muito wrestling e grappling como treinamento e exercício. Bem, para um fuzileiro naval, eu era uma pessoa de aparência bem pouco imponente. Mal sabiam eles que eu estava praticando jiu-jitsu por cerca de 4 ou 5 anos antes de me alistar. Assim, mais de uma vez, esses halterofilistas grandalhões me desafiaram para uma luta, mas eu os derrotava com muita facilidade. Isso se tornou uma espécie de piada quando as pessoas perceberam, e quando recebíamos novos integrantes na unidade, os caras que sabiam disso mentiam para eles dizendo que eu era fraco para que eles aceitassem lutar contra mim. História 5. Eu tinha uma bolsa de estudos esportiva na faculdade. Eu nadava, mas depois da faculdade fui para a pós-graduação de bioquímica e comecei a perder o físico de nadador. Porém, você nunca perde a técnica. Então, eu e a minha esposa e meus sogros estávamos em um resort em Porto Rico e eu atravessei a piscina para encontrá-los. E alguns caras começaram a falar para o amigo deles me desafiar para uma corrida. O cara se aproximou, era musculoso, um colírio para os olhos e me desafiou para ver quem nadava mais rápido, e o perdedor tinha que pagar uma rodada de bebidas para o outro grupo. Havia cerca de 8 deles e 4 de nós. Eram cerca de 30 metros ou mais, quase 50 metros de estilo livre, e eu era um velocista. Na faculdade, eu tinha um tempo de 23 segundos nesse tipo de competição. Então eu concordei e fiquei olhando ele nadar, e quando ele tocou o outro lado, eu dei um chute na parede da piscina para pegar impulso, e em seguida, nadei o mais rápido que eu podia no retorno. Bati a mão na parede quando ele ainda estava um pouco para frente da metade do caminho de volta. Ele pagou uma rodada de cervejas para todos nós. E acabamos encontrando com ele várias vezes na semana seguinte. Ele era um cara muito legal, mas obviamente ficou muito envergonhado depois de ter perdido. Agora que estou pensando nisso, espero que ele ou um de seus amigos seja um reeditor e veja isso. História 6. Alguém me desafiou a jogar uma rodada de Age of Empires 2.
Jogo de estratégia medieval para computador contra ele. Eu costumava jogar esse jogo em um nível competitivo, então comecei a jogar mais ou menos na velocidade de lesma que ele, às vezes atacando ele com um exército fraco para parecer que eu estava tendo dificuldade para derrotá-lo, enquanto na realidade 90% das minhas tropas estavam escondidas na parte de trás das minhas terras. Era um mapa de arena fechado, o que tornava muito fácil esconder as minhas tropas dele. Então continuo agindo como se estivesse com dificuldade e aos poucos começo a ceder aos seus ataques, fazendo parecer que ele realmente vai ganhar o jogo. Em um determinado momento, ele pergunta com uma voz vitoriosa e presunçosa: "Parece que o jogo acabou, não é mesmo?" Ao que eu respondo: "Parece que sim." Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, cerca de 100 cavaleiros teutônicos de elite no nível máximo de aprimoramento emergiram do meu lado de trás da névoa de guerra e começaram a aniquilar tudo em seu caminho. A reação dele foi inestimável. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. "De onde vieram todas essas unidades?" ele perguntou, e em seguida disse: "Seu trapaceiro", enquanto eu apenas ria. História 7. Eu tinha 30 anos, cerca de 4 a 5 anos atrás, e fui a uma festa na casa da família da minha namorada, onde um grupo de primos adolescentes dela estava jogando Rock Band. Era uma situação do tipo: se você não conseguir tocar a música, terá que passar o controle para a próxima pessoa. Tinha um menino que estava sendo muito mal e arrogante com as outras crianças, só porque ele jogava no modo hard. Então ele sempre conseguia as maiores pontuações e não deixava as outras crianças jogar. Ele era irritante e fazia os outros se sentirem mal porque eles jogavam no easy ou no medium. Então, em algum momento ele disse que poderia vencer qualquer um que estava na festa, e uma das crianças mais novas disse: "Aposto que o Badlin poderia vencer você." Eu joguei com ele uma vez quando minha namorada ficou de babá dele. Então o adolescente irritante começou a se gabar e eles me chamaram. Eu estava sentado com os adultos e fingi ignorância. "Ah, sim, eu já ouvi falar desse jogo. Guitar Band, certo?" Então fizemos uma disputa de guitarra de plástico. Se eu ganhasse, ele deixaria as crianças mais novas ficarem com o controle pelo resto da noite, e a melhor pontuação ganharia. Com a mesma música, é claro. Ele selecionou AC/DC Thunderstruck no modo hard, e na minha vez mudei a dificuldade para expert. E ele disse: "Acho que você cometeu um erro." E eu respondi: "Não, não cometi não." Em seguida, comecei a ganhar dele em termos de pontuação e porcentagem, e me tornei um deus do rock para um grupo de garotos de 12 anos naquele dia. História 8. Não sou especialista, mas fui convidado para uma festa de Natal no ano passado. Eles fizeram um concurso de sobremesas. Poucas pessoas sabiam que eu estava frequentando a faculdade de artes culinárias. Ganhei por unanimidade. Ele me disse que queria uma revanche no próximo Natal. Estou fazendo meu curso de confeitaria neste semestre. Boa sorte, senhor. História 9. Eu estava na academia trabalhando e tinha um cara mais velho e em forma correndo na esteira. Havia também outro rapaz andando por lá, sem se exercitar, mas tentando puxar conversa com todo mundo e oferecer conselhos. O que passa na cabeça dos caras que acham que as mulheres precisam de ajuda na academia? Em geral, estava sendo muito irritante. Ele se aproxima do cara que está correndo e começa a perguntar para o que ele estava treinando. O corredor responde: "Vou correr uma ultramaratona em algumas semanas." O cara chato fica impressionado, mas brinca e diz: "Você vai ganhar?" O corredor: "Provavelmente." O cara chato começa a rir e diz: "Você tem que pensar positivo, né?" Corredor: "Bem, eu ganhei nos últimos 3 anos e o segundo colocado cruzou a linha de chegada 50 minutos depois de mim. Então sim, estou bastante confiante." Eu rapidamente verifiquei o nome dele no registro de entrada e voltei à minha mesa para pesquisar sobre ele no Google. Sim, era verdade.
Ele tinha vários recordes em ultramaratonas, corridas de 24 horas em estrada e esteira e até umas corridas de 48 horas em esteira. História 10. O proprietário do restaurante em que trabalho traz um cortador de legumes daqueles que passam nos comerciais da televisão, do tipo que você ainda precisa usar uma faca para deixar o alimento pequeno o suficiente para cozinhar. Eu ri dele quando ele tentou me dizer o quanto tempo isso nos pouparia na cozinha. Ele me desafia: 3 cebolas em cubos pequenos. O vencedor ganha uma caixa de cervejas. Eu cozinho profissionalmente há quase 2 décadas. Portanto, para resumir, a cerveja estava muito boa. História 11. Eu meio que fiz isso. De brincadeira, eu estava desafiando meu professor de filosofia com uma régua de 1 metro, como se fosse uma espada. Ele pegou um apagador e me desarmou completamente. Aparentemente, quando ele estava em Oxford, praticou esgrima e continuou praticando por um bom tempo depois que saiu de Oxford. História 12. Comprei uma casa e um homem nos ofereceu um vale-presente no valor de $20 para fazer uma demonstração em casa da máquina de filtragem de água que ele estava vendendo. Ele entrou, se sentou e começou a falar. Me perguntou o que eu fazia da vida. Eu respondi que era químico em uma estação de tratamento de água. Ele parou por um segundo e disse: "Você provavelmente sabe mais sobre esse assunto do que eu." Ele então pediu para falar com a minha esposa, que recusou. Ele fez as malas e foi embora sem continuar a demonstração. E eu nunca ganhei meu vale-presente de $20. História 13. Em um churrasco no verão passado, as sobrinhas do meu amigo, que são um pouco malcriadas, estavam brincando no trampolim. Elas estavam dando cambalhotas para frente e outras coisas, e elas me desafiaram a fazer o mesmo que elas estavam fazendo. Mal sabiam elas que eu tinha 15 anos de ginástica e 6 anos competindo no trampolim. Eu me joguei com uma cambalhota reta de costas dupla. Isso as impressionou e me fez lembrar do valor de um bom aquecimento. História 14. Não é o meu caso, mas me lembro de uma história de um colega de classe, que o pai dele estava reformando a garagem e ele estava analisando a planta da casa com o inspetor, que estava de mau humor e dizia que os projetos não funcionariam. O pai discordou, dizendo que iria funcionar, e então perguntou se ele aprovaria o projeto se tivesse a assinatura de um engenheiro profissional. O inspetor concordou. E o pai dele entrou na cozinha, pegou seu carimbo de engenheiro profissional e carimbou a planta da casa. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.